Maravilha, continuando aqui, né? Vamos para a segunda parte aqui do capítulo 2, que vamos comentar aqui ainda dentro de sintaxe, tá? Erros cometidos de pontuação, erros de crase, erros de pronome. Esses daí eu diria que são os campeões, então a aula de hoje é muito, muito, muito importante, tá? E também alguns erros de semântica, né? Que às vezes vocês utilizam no sentido errado uma determinada palavra ou escrevem do tipo à medida que, na medida em que, como é que você utiliza corretamente essas palavras, o onde, o através e também o emprego dos porquês, que para mim, durante muito tempo, também foi um grande problema, mas que com muito esforço ali tem um macetezinho que eu vou passar para vocês e vocês vão ficar craques nisso daí, ok? Então, sem mais delongas, sempre lembrando, né, que o nosso curso de discursivas, né, o curso de discursivas dos apóstolos, ele é um curso de provas discursivas, não é o curso de gramática, ok? O curso de gramática você tem vários professores aí dentro do direção renomados para trabalhar isso daí. Eu estou trazendo aqui um compilado que é uma aula, né? No nossos cursos a gente tem uma aula completa lá de produção textual. Um dos capítulos dessa aula é o capítulo 2, que trata de erros gramaticais. Então não deixem de ler, estudar esse PDF, porque ele é muito importante. Aqui eu estou trazendo só o sucozinho do mais importante para vocês não errarem em prova, que são os erros mais comuns que a gente vê aí quando a gente está fazendo as nossas correções individuais em áudio. Então, lembrando que eu sou professor de discursivas, não sou um gramático notado, mas já sofri muito, por isso que hoje eu sei aí passar um pouco dessa experiência para vocês. Correto? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Quais são os erros principais aí de pontuação? Galera, o que a pontuação faz, né? Basicamente, a gente tem três grandes sinais de pontuação: ponto final, vírgula e ponto e vírgula. Qual que é a forma correta de você utilizar esses sinais na sua discursiva, né? Até relembrando o que eu falei na aula anterior, né? Um dos erros que vocês cometem muito é, às vezes, o excesso de ponto final, que você causa ali várias fragmentações no texto. Isso também é um erro, então tem que saber utilizar o ponto final na hora correta. E também, quando vocês colocam também muitas vírgulas, acaba que colocou vírgulas ali de forma errada, separa o sujeito do seu verbo, ou o seu verbo do seu complemento, ou o nome do complemento. Então, acaba cometendo esses erros, ok? Então, vamos ficar ligado aqui. Então, pontuação tá ligado à estrutura sintática, serve para você fazer pausas, né? Ou então inflexões de voz, né? Na entonação da leitura, separar palavras, expressões, orações, que também tem que dar destaques, esclarecer o sentido de uma frase, né? Eliminando as ambiguidades que também podem ser descontadas de vocês. Então, para começo de conversa, né? Bem simples, a gente vai gastar mais tempo na parte da vírgula e do ponto e vírgula, que também tem umas dicas importantes, mas ponto final, parece besteira falar disso em provas discursivas, mas tem banca que desconta ponto se você não colocar o ponto final, porque você tem que mostrar que você encerrou aquele determinado período, você tem que mostrar que você encerrou aquele parágrafo, certo? Também desconta, às vezes, você não colocar o pingo no i, né? O CESP gosta de fazer isso, é uma sacanagem, mas acontece. Então, quando que você usa o ponto final? Quando você encerrou uma ideia. Encerrou um período, coloca um ponto e reinicia esse período com um conectivo, o outro período com um conectivo para dar coesão e coerência com o período anterior. Encerrou o seu parágrafo, coloca ali o seu ponto final também. Não deixa de fazer isso, porque isso pode ser considerado um erro, tá? E aqui, voltando para o slide, uma dica importante, né? Às vezes a gente fica com muita dúvida quando a gente está escrevendo. O ponto final, e aí você vai colocar vai fazer uma citação, tá? Uma citação que você coloca entre aspas, e aí o ponto final, ele fica dentro das aspas ou fora das aspas? Eu coloco o ponto final dentro das aspas, coloco a aspa e depois coloco o ponto final? Quais são os casos que eu devo utilizar? Então, para ficar bem claro para vocês, tá? Se você estiver fazendo uma citação de um terceiro, né, de uma outra pessoa, você vai colocar, nessa citação tiver um ponto final, você coloca o ponto final, as aspas depois do ponto final, e maravilha, não precisa colocar outro ponto final, ok? Você já encerrou ali o seu período. Se você estiver fazendo um destaque, né, ou então é uma citação sua, ou então, por exemplo, palavras de línguas estrangeiras, elas têm que ser
colocadas entre aspas, né? Por exemplo, às vezes você escreve lá internet. Internet vem do inglês, online vem do inglês. Você tem que colocar as aspas. Então, perceba, não é uma citação. Aí você coloca o ponto final depois das aspas. Voltando aqui, então, só recapitulando. Ponto final dentro ou fora das aspas. E aí, veja o exemplo aqui, né? Vou até dar um zoom aqui para a gente fazer uma leitura melhorada, tá? Diante do ocorrido, o cidadão invocou o artigo 5º, inciso 77, né? 77 da Constituição Federal, 2 pontos. Ou seja, tá vendo que ele vai fazer aqui uma citação da Constituição Federal? Ó, iniciou com as aspas, e aí aqui, ó, ele vai terminar no final daquele inciso lá, tinha um ponto final. Ponto final, aspas. Não precisa colocar novamente o seu ponto final. Ok? E o exemplo do sinal do ponto final com as aspas quando for você que estiver escrevendo, né? A unidade de instrução sugeriu a imediata citação dos envolvidos. Veja que o ponto final está ali após o sinal de aspas. Então, se for uma citação de terceiro, bota o ponto final antes das aspas. Se for uma citação sua, ponto final depois das aspas. Parece besteira, mas pode, como a gente está falando de provas discursivas, isso daí pode ser considerado um erro gramatical e você perdeu um certo ponto, ok? Voltando aqui, né? Vamos para a parte mais interessante, que é o uso de vírgulas. E é aqui, galera, fazendo até um apanhado geral de tudo que eu vou falar agora, quero passar algumas dicas para vocês. Quais que são os erros mais comuns na utilização das vírgulas em provas discursivas? Muitas vezes, quando vocês... Isso é uma dica que a gente bate direto, falei na última aula, quando a gente está fazendo nossa correção em áudio, a gente fala demais. Quando vocês escrevem textos com períodos muito longos, tá? Passou de 3 linhas, vocês começam a ter maiores chances de probabilidade de cometer erros. Um erro desse é o erro de vírgula, né? Às vezes você vai fazer uma intercalação e essa intercalação é tão grande que você coloca a primeira vírgula e aí depois você esquece de colocar a segunda vírgula. O que você vai acabar fazendo aí? Você vai possivelmente separar o sujeito do complemento dele, do verbo, tá entendendo? Então não existe isso de você colocar vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento, entre o nome e o seu complemento. Então tomar cuidado com isso. Também, às vezes, você utiliza de forma incorreta, vai fazer uma enumeração, né? E aí dentro dessa enumeração também tem vírgula. O ideal era você fazer essa enumeração, então, com ponto e vírgula, para você mostrar para o examinador que dentro daquela enumeração, que é um período grande, tem a utilização da vírgula. Então, vamos ficar ligado para vocês não cometerem esses erros também, ok? Então, a vírgula, ela serve justamente para marcar essas separações breves, né? Ela não é uma marcação tão forte quanto o ponto final. Ela também serve para você fazer inversões no seu período e também para você fazer intercalações. Você está fazendo um período maior, isso acontece muito quando você tem que vai utilizar o argumento de autoridade, né? Ó, o ICMS, vírgula, de acordo com a Constituição Federal, vírgula. Tá vendo essa intercalação? Então, coloca essa entre vírgulas aí. É muito comum para fazer isso. Então, intercalações, né? Um dos casos que a gente utiliza vírgula para fazer intercalações por cortarem o que está sendo sintaticamente ligado, ou seja, você está escrevendo um período, você vai fazer uma intercalação, então você tem que colocar entre vírgulas. Exemplos aí, ó. O pagamento, vírgula, conforme o CTN, vírgula novamente. É uma forma de extinção do crédito tributário. E aí você vê que esse período é curto, você não vai se perder nele. Agora, se eu fizer um período longo, enorme, e aí eu esqueço de colocar a vírgula final, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai pegar o pagamento, colocar uma vírgula, tá vendo? E aí, se você não coloca essa vírgula aqui, você comete um erro, porque nesse momento você separou o sujeito do seu verbo. Então, ficar ligado para você não cometer esse tipo de erro na hora de você escrever a sua prova. Vamos para frente. Conjunções, né? Você também usa vírgula após conjunções, isso é muito importante, principalmente quando você está escrevendo o seu texto, a gente sempre fala para vocês fazer o seguinte, ó, no primeiro parágrafo você não precisa iniciar com um conectivo, mas a partir do segundo parágrafo, sempre inicie o seu texto com um conectivo e sempre inicie os períodos dentro de um mesmo parágrafo com um conectivo também. Esse sempre
bota um asteriscozinho ali. É claro que às vezes, se você fizer utilizar palavras que vai dar esse encadeamento lógico, você não vai precisar utilizar sempre, mas quando eu sempre gosto de falar isso, quando você usa dessa forma, dificilmente você vai ter o seu texto sem essa questão da coesão e coerência e não vai perder essa progressividade. Então, toda vez que você colocar um conectivo no início do período, coloque uma vírgula depois. Então, dessa forma, vírgula, nesse sentido, vírgula. Se esse conectivo tiver no meio do período, às vezes você pode colocar ó, o pagamento, vírgula, portanto, vírgula novamente, é uma forma de extinção do crédito tributário. Tá vendo que eu peguei esse conectivo, em vez de ter colocado no início, eu fui lá e coloquei no meio, entre vírgulas. Então, para você também separar conjunções coordenativas intercaladas ou pós-postas, você pega e utiliza a vírgula. Além disso, né, se você for usar outro tipo de conjunção, como condição adversativa, aqui, ó, o contudo, né? Então, veja, dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha, contudo, resultados. Aqui também o porém, isso daqui é que eu falo do conectivo, ó. Sendo assim, vírgula, estude bastante para ser aprovado. Por fim, vírgula, não se esqueça de fazer o curso dos apóstolos. Se você fizer essa utilização, você não vai estar cometendo esse tipo de erro também, ok? Outro lugar que você também, outro caso que você também utiliza vírgulas e que às vezes vocês esquecem, é no caso dos vocativos, de aposto, né? Ou também em orações adjetivas explicativas. E aqui, nesse tipo de oração, mais para frente a gente vai até comentar ela, acontece muito erro, tá? Quando você, né, tem um pronome relativo e você quer explicar aquele algo, a vírgula vem antes. Se você quer restringir, ou seja, só naquele caso, então você não coloca vírgula. Vocativo também, né? Eu até, quem me manda mensagem, pode olhar lá, que eu sempre uso vocativo nas minhas mensagens de WhatsApp. Boa tarde, professor. Boa tarde, aluno. Então, saber que quando você tem esses casos, você tem que colocar o vocativo também em caso de aposto, quando você está explicando alguma coisa ali, ok? Orações aqui, ó. Orações subordinadas, adjetivas explicativas também. O homem, que é um ser mortal, até porque se você não colocasse essa vírgula aqui, seja até uma parte de interpretação de texto. Você está dizendo que tem um homem que é imortal. Então, fica ligado, mais casos aí de utilização de vírgula. E aqui, ó, esse caso aqui é um erro muito comum em prova, quando vocês colocam erroneamente a vírgula, tá? Antes do e, né? Então, vamos dar uma olhada aqui da conjunção e. Tem caso que você coloca a vírgula antes do e? Tem, mas vamos ver quais são, tá? Para você não errar. Então, vírgula antes do e, né, da conjunção de adição, né, de coordenação da conjunção e, pode ou não pode? Ou seja, em regra, e na grande maioria das vezes, tá? Em regra, mas é na grande maioria das vezes, você não vai usar uma vírgula antes da conjunção e, tá? Porque ela, na maioria das vezes, ela tem essa função aqui de adição ou de coordenação. Tem casos que a vírgula pode vir antes do e? Tem, eu vou mostrar um pouco ali, um pouco mais à frente, ok? Então, o que é o erro aqui, ó? Só para você ver o que é o erro. Os dois cumprimentaram-se, e aí você vai lá e coloca isso daqui. Por quê? Você está encerrando aquele período, e quando você coloca a letra E, com sentido de adição, significa que você está colocando ali a última informação. Então, você não pode colocar vírgula ali, tá? Você está fazendo um encadeamento, né? Aí você colocou lá, comprei maçã, vírgula, banana, mamão e abacaxi. Aquele último e ali você não pode colocar vírgula. Quando você estiver fazendo também uma enumeração e estiver utilizando o ponto e vírgula, aí no último ponto e vírgula você coloca o e. Então você até coloca ponto e vírgula antes da conjunção de aditiva e, mas é quando você estiver fazendo uma enumeração, né? Tá colocando uma lista ali no seu texto, e aí no último caso, você vai lá e coloca ponto e vírgula e o e. Mas com a vírgula, não, ok? E aí,
Vamos ver aqui um dos casos em que é possível você utilizar a vírgula antes do E. Qual é o caso? Na maioria das vezes, galera, na maioria das vezes, o E ele vai ter uma função de adição, né? Uma conjunção de adição. Mas tem casos em que ele tem a função de uma conjunção adversativa, como se ele fosse um mais. E aí você tem que olhar o que? O sentido daquele E para saber se ele realmente poderia vir com a vírgula antes. E detalhe, né? Quando você está utilizando a conjunção E no sentido de adversativa, você tem que colocar essa vírgula, ok? E aí, no seu texto, é difícil disso acontecer, né? Porque quando você está escrevendo, você não vai usar o E com função adversativa. Você vai colocar o mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Beleza? Mas, às vezes, você pode utilizar sim. Então, vamos saber utilizar da forma correta. Beleza? Aqui, ó. Te ver, essa até é uma música, né? Te ver e não te querer. Ou seja, te ver, mas não te querer é improvável e impossível. Veja que nesse caso aqui, o E, ele tem função de adversativa. Esse daqui também é mais claro, ó. Estudei bastante, vírgula, e tirei nota baixa. O cara estudou bastante. Qual que era a probabilidade? Era dele tirar uma nota alta. Então, veja, estudei bastante, vírgula, mas tirei uma nota baixa. Você pode substituir esse mais pelo e aí ele vai ter a função adversativa. Aí sim, você pode utilizar uma vírgula antes do ok? Continuando aqui, esse daqui também é um caso bastante peculiar e acontece muito aqui em provas discursivas, tá? Ficar ligado. Por quê? Muitas vezes você vai fazer uma intercalação, tá? E aí, você pode colocar a vírgula ali antes do depois do inclusive, tá? Nesse caso. Mas se você colocar essa vírgula depois do e não fechar essa intercalação, aí você vai cometer um erro gramatical e vai perder ponto. Então, ficar ligado, porque quando você estiver fazendo uma intercalação, você pode ter essa vírgula aí presente, tá? Olha só. O aluno dos apóstolos leu a questão discursiva e, sem dúvida, respondeu corretamente. Beleza? Então veja que você está tendo uma intercalação aqui e você colocou essa entre vírgulas aqui até para dar destaque nesse trecho da oração. E aí você não pode esquecer de fazer o quê? De não colocar a segunda vírgula também quando você estiver fazendo essa intercalação. Correto? Vamos para mais um caso aqui. Esse daqui é clássico, eu sei que vocês sabem dele, eu até já expliquei. Você tem que colocar, né, a vírgula antes do mais, que é uma conjunção com função adversativa. A gente sempre costuma dizer, né, quando você está falando uma coisa, escreveu um monte de coisa, colocou o vírgula a mais, tudo que você disse antes não está valendo nada. Então, ficar ligado porque se você escreve no seu texto mas não coloca essa vírgula antes do mais, você vai cometer um erro gramatical, certo? Os exemplos aqui, ó. Estudei, mas tirei nota baixa. Ele apelou para a preguiça, mas não ganhou o cargo. Então veja, o mais com função adversativa, a vírgula antes dele também é obrigatória. E aqui é uma coisa que, rapaz, uso do etc, né? Eu odeio isso daí. Então, de cara, vou dar a dica mais importante sobre etc. em provas discursivas. Não use o etc. no seu texto. Não use o etc. no seu texto. Motivos. A chance de você cometer um erro é alta, porque eu percebo, corrigindo muitas provas, né, dos alunos, quando vocês mandam, que a maioria das pessoas não sabe utilizar o etc, né? E quando você está querendo utilizar o etc, tem uma coisa muito mais bonita para você utilizar, né? Porque o uso do etc ele é até meio pobre, né? Tem uma coisa que é muito mais bonita que você pode utilizar e não vai cometer esse erro, que é geralmente quando você coloca o etc, você fez uma enumeração e quer dizer que tem outros casos ali, né? Então, em vez de você colocar o etc, você coloca entre outras coisas, entre outras situações, entre outros casos, e aí sim tem uma vírgula antes desse entre outros, tá? Porém, quando você está usando o etc, você não coloca uma vírgula antes dele, beleza? É um erro gramatical. Então vamos lá, ó.
apesar de não haver consenso, né? E aí o que acontece? Eu sempre trago aqui uma coisa. Se não há consenso, tem gramáticos que aceitam, tem gramáticos que não aceitam, isso aí é papo lá para a prova objetiva. Agora, aqui na prova discursiva, tu sabe qual é a cabeça do teu examinador, se ele considera ou não? Então não vai arrumar problema para você. Se tem gente que não aceita, não coloque vírgula antes do etc. Beleza? Então veja. Então veja aqui, ó. A grande maioria das bancas examinadoras tira ponto do candidato que coloca a vírgula antes do etc. Então, por convenção, não vamos usar o vírgula antes do etc. Até porque se você escrever o seu texto e mandar para mim, eu vou corrigir e vou te tirar ponto, tá? Então, isso daqui, ó, é um erro. É errado dizer na feira, comprei laranja, ameixa, maçã, abacaxi, né? Então, o que você pode substituir? Ou você não coloca essa vírgula, que na verdade, vou até dar um zoom aqui, tá? Para vocês. Então, galera, não usem o etc, porque muito provavelmente você vai cometer um erro gramatical. Prefira essa construção aqui no seu texto, que aí você se protege do examinador, ok? Vamos para o próximo caso aqui. Vírgula em termos explicativos ou não uso de vírgulas em termos restritivos, beleza? Vocês já sabem disso aqui, vão dar esse zoom nessa parte aqui. Então, voltando para a tela. Vírgula nos termos explicativos. Então, quando você estiver explicando algo, é importante que você coloque a vírgula ou que você coloque entre vírgulas, beleza? Então, veja aqui, ó. Vamos dar alguns exemplos e a gente vai avançando no entendimento da coisa. Capital do Brasil, vírgula, Brasília, vírgula novamente. Esse Brasília aqui está explicando o nome da capital, né? Se você, às vezes, não coloca entre vírgulas, pô, tem duas capitais? Não, não tem, né? Brasil só tem uma capital e o nome dela é Brasília. O ministro da Fazenda, perceba, hoje a gente só tem um ministro, né? A gente tem vários ex-ministros, mas hoje a gente só tem um ministro da Fazenda. Então, o ministro da Fazenda, vírgula, Machado Ribeiro, vírgula, deve depor na CPI. Então, veja aqui, ó, você tem que colocar entre vírgulas, porque só tem um. Agora, quando a gente está falando de algo que tem mais de uma opção, então você está restringindo aquilo ali, você está fazendo uma restrição, você não coloca vírgula. Então, para explicar algo, você coloca vírgula. Isso vai parar lá nas nossas orações subordinadas adjetivas, explicativas ou restritivas. Mas essa ideia vale para todo o português. Quando você está explicando algo, você usa vírgula, coloca entre vírgulas. Então, se é algo que tem mais de uma opção, você vai fazer uma restrição e aí você não coloca a vírgula. Veja aqui o exemplo. Ó. O ex-ministro, eu estou querendo falar de um ministro, um ex-ministro, né? A gente tem vários ex-ministros da Fazenda. O ex-ministro da Fazenda, Ricardo Almeida, ficou famoso pela expedição de mais de 5 pacotes econômicos. Ou seja, há vários ex-ministros. Então, tá vendo que você não pode utilizar a vírgula aqui, porque você está querendo fazer... O seu texto ele está querendo restringir a um determinado ex-ministro. Então, pensem, fiquem com isso na mente, porque isso ajuda não só você escolher essas duas orações subordinadas, mas ajuda você a fazer uma interpretação de texto e ajuda você a não escrever de forma errada no seu texto e, às vezes, evita também ambiguidades. Vamos mais para frente. Então, esse é o caso que, às vezes, vocês se pegam mais, né? Quando a gente está falando de oração subordinada adjetiva, a gente tem a nossa famosa oração subordinada adjetiva explicativa, que sempre tem que estar com vírgula, e a restritiva sempre sem vírgula, ok? Quando você está falando de orações subordinadas adjetivas, nós estamos falando de orações que funcionam como uma adjunta nominal, ou seja, ela está exercendo uma função de adjetivo e elas têm papel de quê? Qualificar, você está ali qualificando algo, você está especificando algo ou você está explicando algo. Então, e essas orações, geralmente, né, elas são introduzidas pelos famosos pronomes relativos, mas principalmente por esse cara aqui, né? Então, quando você tem esse cara e ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva, você tem dois casos. Se for explicativa, você vai colocar uma vírgula.
Se for restritiva, você não vai colocar essa vírgula. Certo? No seu texto também tem essa regra. Vamos olhar aqui um exemplo para vocês ver isso de forma mais clara. Então, oração subordinada adjetiva explicativa, você está explicando algo, ela vem sempre entre vírgulas. Então, olha só, o meu irmão, que mora no exterior, vem nos visitar no próximo mês. Quantos irmãos eu tenho? Um só, né? Porque eu estou explicando uma característica desse meu irmão. Se eu tivesse colocado sem vírgula ali, sem entre essas duas vírgulas, sem o pronome relativo com vírgula, significaria que eu tenho mais de um irmão. Estou falando de o que mora no exterior. Tá entendendo? Então, percebam que a presença da vírgula aqui, ela denota até sentido do que você está querendo explicar. Ou seja, eu tenho um irmão só. Explicativo sempre com vírgula, restritiva sem vírgulas. Então, vamos olhar aqui um caso da restritiva. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela especifica o sentido do antecedente, ela restringe o sentido do antecedente. Regra principal aqui, em termos de uso de vírgulas, você não vai usar vírgula aqui. Então, vamos ver aqui, ó. O aluno que praticava discursiva diariamente obtém melhores resultados em provas. O aluno que pratica discursiva diariamente obtém melhores resultados em provas. O que acontece aqui? O cara que não pratica diariamente, existe alguém que não pratica diariamente e que não vai obter bons resultados, né? Você tem os alunos que praticam, você tem os alunos que não praticam. Percebeu que do conjunto do todo dos alunos, eu estou querendo me restringir só àqueles que praticam, porque são esses que realmente têm bons resultados, ok? Então, fiquem ligados com isso daí. Vamos para frente. E aqui, nada mais é do que um aviso, né? Chamando a atenção novamente de uma coisa que eu falei no início da live e que é muito importante, tá? Galera, qual que é o principal problema em termos de provas discursivas quando você está falando de vírgulas? É você ou colocar a vírgula num lugar errado, ou esquecer de colocar a vírgula quando você colocou ela anteriormente. Fez uma intercalação, colocou a primeira, e aí, naquela loucura, esqueceu de colocar a segunda vírgula para fechar essa intercalação. Esse tipo de problema, ele é resolvido de duas formas. Primeiro, você fazendo períodos curtos, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, tá? E, principalmente, períodos curtos de, no máximo, 3 linhas, 4 linhas. E você, depois que terminou a sua prova também, muitas das vezes, você consegue perceber esse erro, e aí você vai lá e coloca outra vírgula e resolve esse problema, tá? Então, fica ligado porque você não pode separar o sujeito do verbo por vírgula. Eu sei que vocês sabem disso, mas às vezes, por descuido, você acaba cometendo esse erro. E você também não pode separar o verbo do seu objeto, do seu complemento, ok? Vamos lá para o outro sinal, né? O último sinal aqui, que é o uso... Não, o último não, ainda tem o ponto e vírgula e o uso dos 2 pontos. E depois eu vou começar a falar de crase. Então, vamos encerrar esse bloco aqui. Ponto e vírgula, né? Em termos de provas discursivas, para que ele serve, principalmente? Para você fazer uma enumeração. Imagine que isso acontece muito em prova discursiva, porque às vezes, por exemplo, vamos supor ali uma questão de direito tributário, em que ele está pedindo para você citar os casos de suspensão do crédito tributário. Aí você vai lá, a suspensão do crédito tributário, são casos de suspensão do crédito tributário, de acordo com o CTN, moratória, né? Dação em pagamento, enfim. Você vai lá e coloca esses casos. Quando você estiver fazendo essa enumeração, né? Concessão de pagamento, enfim, suspensão, você vai pegar e vai utilizar o ponto e vírgula, igual nesse caso aqui que eu estou falando, na verdade, de indicação de direitos políticos, para fazer essa enumeração. Isso acontece muito em provas de discursivos, que você vai ter que colocar vários casos, né?
Para você fazer essa enumeração, você usa esse ponto e vírgula, e aí no último caso, no último item da enumeração, você vai lá e coloca um E. Eu deixei de propósito aqui para vocês perceberem, tá certo? Ponto e vírgula, e aí você faz a última enumeração, tá certo? Então, esse é o caso mais comum de você utilizar o ponto e vírgula em provas discursivas, quando você está fazendo uma enumeração. Qual que é o outro caso comum também? Você vai também escrever um período que você tem dois encadeamentos lógicos, dentro desse período ele é um período grande que também tem a utilização de vírgulas, aí você faz o uso do ponto e vírgula para fazer essa diferenciação. É esse primeiro caso aqui, ó. Para separar partes de um período, das quais uma, pelo menos, esteja subdividida por vírgula, né? O incêndio é a mais impaciente das catástrofes. E aí ele vai falar de outro tipo de catástrofe, né? A explosão, vírgula, a mais impulsiva e lacônica, ponto e vírgula. Ele falou, ó, da explosão e do incêndio. Tá vendo que ele utilizou a vírgula aqui? Por isso que a gente vai utilizar o ponto e vírgula aqui para poder separar essas ideias. O abarrolamento, outra vírgula aqui, e aí perceba que você está utilizando ponto e vírgula. Então, em termos de provas discursivas, eu gostava muito de utilizar justamente quando você está fazendo uma lista de coisas, né? Quais são os casos de extinção do crédito tributário, pagamento, remissão, enfim. E aí você vai lá e coloca todos os casos, bota o ponto e vírgula para sinalizar essa enumeração, tá ok? Essa aula aqui que a gente está dando tá lá no nosso material teórico de produção textual, dentro dos nossos cursos que vocês têm acesso, tá? Inclusive, eu sempre recomendo que vocês leiam um PDF também, porque lá tem mais casos do que a gente está trazendo aqui hoje para vocês. O outro sinal bastante importante, né? Os dois pontos em termos de provas discursivas. Quando que você utiliza esses dois pontos? Quando você vai elencar ali, né? Vai mostrar um exemplo, ou então você vai colocar citações, ou justamente quando você vai começar essa enumeração, ou quando você vai explicar um cálculo, né? Isso acontece em provas discursivas da área fiscal e da área de controle, que você vai demonstrar o cálculo, e você coloca em relação ao caso, vírgula, no ano de 2020, vírgula, a receita da empresa totalizou 3.860.000, conforme o cálculo a seguir. Vai demonstrar um cálculo, você vai lá e bota. Ou então, no caso anterior, também tinha aqui, né? Vou até limpar esse slide aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Perceba aqui, ó. De acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda de suspensão só se dará nos casos de... E aí, quando você vai mostrar algo, você sinaliza ali com os dois pontos. Então, na maioria das vezes, ele é utilizado nesse sentido dentro de provas discursivas, ok? Vou fazer uma quebra desse bloco e a gente volta falando de crase, que eu sei que vocês temem bastante.